todas as empresas que eu passava, assim, conhecia, passou perrengue ou passou dificuldade com agências de marketing. Felipe Belo é especialista em gestão de tráfego e inteligência artificial. Com uma trajetória consolidada no mercado digital, já faturou múltiplos de 6 dígitos, tanto no Brasil quanto em diversos países da América Latina, comprovando seu domínio e visão estratégica no segmento. Com anos de experiência e resultados expressivos, Felipe ofereceu uma mentoria individual e ao vivo voltada à transformação de conhecimento em performance real. Apaixonado por ensinar, tem como missão capacitar empreendedores a alcançarem altos níveis de resultado com consistência. Criador da empresa Best Seller Corporation Limitada, que é responsável por todo o ecossistema digital e que faz as criações das páginas de vendas de centenas de clientes ao redor do Brasil e do mundo todo. Este é o nosso convidado, Felipe Belo. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um TM7 Cast, o podcast da comunicação. Eu sou Marília Roure e estarei aqui conduzindo mais esse episódio aqui para vocês. E para você que ainda não acessou o nosso canal, não está seguindo, já vai lá e faça isso agora. Acesse o canal, compartilha, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e dos próximos episódios. Esse episódio é um oferecimento da nossa patrocinadora oficial, que é a Top Master Saúde. Para você que está buscando suplementos para o seu dia a dia, cuidar do seu bem-estar, acesse agora o nosso site www.topmastersaude.com.br e conheça toda a nossa linha. Use Top Master Saúde. E para você que ainda não gravou o seu podcast, não sabe como funciona, tem vontade de fazer, te convido para você vir aqui na nossa agência, conhecer o nosso estúdio, que é onde a gente grava podcast, a gente grava conteúdo. Então, venha até a agência conhecer e comece a gravar o seu podcast e se posicionar nas redes sociais. E é isso. Recado dado. E agora vamos falar sobre o nosso episódio de hoje. Hoje vamos falar sobre mercado digital, estratégias de venda. E o nosso convidado já está aqui. Gente, esse convidado eu falo assim, é um querido. Uma porque ele é meu amigo e outra que ele é um profissional assim, nossa, não tem nem palavras para falar. Então, a gente vai falar sobre o mercado digital, estratégias de marketing, estratégias de vendas. Então, a conversa hoje vai ser muito rica. Estamos aqui, então, com o Felipe Belo. Seja muito bem-vindo novamente, meu amigo, aqui no TM7 Cast. Obrigado. Como que você tá? Tudo bem, tudo ótimo, né? Graças a Deus, tudo certo. Um privilégio estar aqui com você de novo hoje, né? Nessa oportunidade que você me deu novamente. Ah, né? Legal. E agora numa outra fase, né? Exatamente. A gente fez o podcast da primeira vez numa fase, agora a gente está em outra, né? Exatamente. É isso que eu ia te perguntar, né? Vou deixar o Felipe se apresentar já, mas eu queria... É porque o Felipe, ele já veio aqui, foi em dezembro, né? Novembro ou dezembro, né? Final de novembro para dezembro eu acho, ali, né? Foi isso, Isso aí. Ele foi o primeiro episódio aqui do TM7. Do TM7 Cast. Você foi o primeiro convidado. Sim. E muita coisa realmente mudou de lá pra cá. 6 meses só, né? A gente... Nossa, uma vida passou. Muito rápido. E é o que eu ia te perguntar. Antes de você se apresentar oficialmente, o que mudou de lá pra cá? Olha, basicamente muita coisa, principalmente conhecimento e conexões. É uma das coisas que mudou bastante dentro desse projeto, que é o que a gente começou lá com dropshipping, né? No ano passado, no finalzinho do ano passado. Vamos colocar aí 5 meses, mais ou menos. A gente está em maio para junho. Vamos colocar 6 meses aí. Nesses 6 meses, tanto conexões quanto negócios, empresas... Então foi um furacão de emoção, por assim dizer, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade, né? Então mudou bastante coisa de lá para cá, em pouco tempo, né?
Muito pouco, né? Porque 6 meses é muito pouco tempo, gente. É, E como que as coisas. Eu acho que a gente tá nesse tempo, né? Tá tudo muito rápido. Inteligência artificial, então tá voando. Tá voando. voando as Os coisas. estímulos estão rápido, né? Os estímulos estão rápidos. E, consequentemente, a nossa vida ela passa assim, né? Hoje em dia, eu lembro que 10 anos atrás eu ficava ansiando pelas 3 horas da tarde. Hoje em dia, você acorda às 7 da manhã, você olha pro relógio, já é 3 horas da tarde já, É, né? é bem isso. Então, Então vamos lá. Então vamos começar do início, né? Foi só para tá. saber um pouquinho o que tinha mudado de lá para cá. Uhum. Mas fala para mim um pouquinho, Felipe. Para quem não viu o episódio anterior, ou o primeiro episódio, mas agora a gente vai fazer um compiladão, então. Certo. E com essas novas mudanças, obviamente. Sim. Então fala para mim um pouquinho, conta um pouquinho da sua trajetória, porque eu gosto de escutar essa história. Gente, eu já escutei essa história no curso que eu fiz com ele, já escutei essa história no podcast e eu vou fazer ele contar essa história de novo, porque vale muito a pena escutar essa história, porque é uma história de superação. É. Então, me conta um pouquinho como que você entrou no mercado de vendas, de estratégias, como começou a sua vida? Me conta aí rapidamente como que foi isso. Tá, foi assim, foi em meados de 2021 para 2022, né? Eu trabalhava CLT e eu tenho essa história documentada, né? Inclusive é uma história documentada que eu tenho. Não é uma história comum que as pessoas falam, né? Ah, vou criar uma história, né? É uma história realmente de fato que aconteceu. E basicamente foi em meados de 2021 para 2022, eu estava trabalhando CLT e eu ganhava em torno de R$ 2.500 por mês. Eu era supervisor, como se fosse um supervisor gerente de uma rede de clínicas odontológicas. E eu chegava todo mês duro, sem dinheiro. E eu ficava muito inconformado com essa situação. Eu chegava às 6 horas da tarde e falava assim, cara, por quê? Por que eu tô sem grana? Por que eu sem dinheiro? Claro, naquela época eu não sabia fazer gestão financeira, não entendia muita coisa. E uma maneira que eu vi isso foi simplesmente no meu ambiente de trabalho, porque o meu ambiente de trabalho ele era extremamente ligado a vendas. Então a gente vendia o plano odontológico para as pessoas que passavam na rua, levava até a clínica odontológica, a pessoa ela fazia uma avaliação com o dentista, depois ela passava na parte de orçamento. E aí a gente fechava o orçamento com ela. Era esse o trabalho nosso. E era a venda ela era muito desenvolta, ela acontecia muito. E aí o que aconteceu? Nessa mesma pegada, teve uma vez que tinha 2 meninos passando na rua com uma caixa de bala. E eu senti vontade no coração de falar assim, vou ajudar eles, né? E aí eu dei R$ 2 para eles por uma bala de goma. Eu não gosto de bala de goma, mas eu ajudei eles ali. Eu falei, ó, não quero a bala, só vou dar os R$ 2 para ajudar vocês. Ah, obrigado, tal. E ali surgiu uma curiosidade, eu perguntei para eles, quanto tempo vocês conseguem vender uma caixa dessa? Ah, a gente vende 2 caixas aí por até umas 6 horas da tarde a gente fica. Isso era de manhã, umas 9 horas. Então começou 9 horas até as 5. Aí eu pensei, eu falei, cara, tá, 2 caixas de bala, ele deve gastar em torno aí de R$ 12 com a caixa. Vem 30 balas. Vende a R$ 2 cada um, então eu tenho um lucro ali líquido de R$ 48. Eu tô precisando de dinheiro, né? Eu tô precisando de dinheiro. Então, assim, eu não tenho vergonha, eu sou um cara desinibido. Por que eu não posso começar? Por que eu não posso ir, né? Então, basicamente, aconteceu isso. Isso foi um fator motivacional para que eu começasse também a vender bala na rua. E aí, deu 6 horas da tarde, deu 6 horas da tarde depois do trabalho, eu fui numa loja de conveniência, comprei a mesma caixa de bala de R$ 12 e fui fazer a minha primeira abordagem. Quando eu consegui fazer a minha primeira venda, parece que explodiu um negócio na cabeça assim e falou assim, cara, agora você tem um poder absoluto sobre o que você quiser. E eu nunca tive medo, né? A gente sabe que tem muitas pessoas hoje que têm receio, medo, né, de fazer vendas, de falar com o público. E eu não tinha esse medo, eu nunca tive esse medo. Fui sempre desinibido. E aí chegou 6 horas da tarde, eu falei assim, cara, eu preciso mudar esse jogo, eu preciso mudar essa realidade minha, porque não tá dando pra ficar duro aqui não. Era em Minas Gerais, Governador Valadares, a cidade. E dava 6 horas da tarde,
todos os dias, 6 horas da tarde, eu vendia bala na rua. Aí eu saía com a caixinha, e aí eu falei assim, agora eu vou começar a fazer o quê? Começar a fazer vídeo, né? Contando essa trajetória. E os vídeos começaram a bombar no TikTok. Começou um monte de gente, vai, continua, firme e forte, não desista. Os vídeos que eu fazia para o público eram mais motivacionais. Por quê? O que acontece? A verdade nua e crua, tá? O que muita gente, às vezes, olha por um lado, mas eu vou falar do outro, tá? Muitas pessoas que fazem venda de rua, elas fazem por um único objetivo, ou um sonho que ela tem, ou até mesmo para sair do negativo, né? O meu caso era para sair do negativo. E o que me motivou a fazer isso? Porque não é fácil. Eu abordava em torno de 250, 300 pessoas por dia. Nossa, muita gente. Depois do trabalho, depois das 6 horas da tarde, imagina. Então, eu queria vender logo as balas para ficar com o dinheiro e sair fora, descansar a mente, porque eu trabalhava CLT e eu arrumava um tempo das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite vender bala. E eu me desafiava, eu falava assim, cara, eu preciso vender essas 2 caixas de bala até 9 horas da noite, até 8 horas, porque eu estava muito cansado, psicologicamente falando. E você aborda muita gente para você receber um sim. Essa é a grande realidade. Eu não vou vir aqui num podcast ficar fazendo um discursinho bonito, eu vou falar a verdade. Então, de fato, isso foi um desafio também. Só que a minha necessidade, ela falava muito mais alto. E aí, isso, como foi um destravar da minha mente, eu comecei a entender o quê? Eu falei assim, pô, se eu consigo vender bala na rua e gerar conteúdo como eu estou gerando, ou por que eu não abro minha empresa? Ou por que eu não começo um sonho que eu sempre tive de abrir a minha empresa? Né? Porque até então eu sei que, de fato, o CLT ele é uma coisa que as pessoas precisam hoje em dia, que tem o salário lá todo mês, todo dia 5 tem o salário lá dela, garantido, mas ao mesmo tempo eu posso ser um empresário, mesmo sendo CLT. Com certeza. Fazer essa transição. E aí, então, eu começava de manhã no CLT, à tarde, 6 horas da tarde eu saía, e depois eu ia pra rua vender bala. E aí eu fazia desafios longos, né? Então eu postava no TikTok esses desafios, inclusive eu tinha até cabelo na época, né? Perdeu até os cabelos. Perdi até os cabelos, né? Eu falo sempre, vai empreender, perde cabelo, tá? Não. E aí, nesse caso, foi uma virada de chave na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a entender e desapegar e não ter mais medo. Porque o medo tomava muita conta de mim, assim, né? Ficava muito difícil de agir em alguns casos. E depois que eu comecei a vender na rua e saber que eu posso vender o que eu quiser, me veio uma autoconfiança surreal que eu não fiquei com mais medo de nada. Então eu tinha medo de sair de um CLT da vida. Acho que a grande maioria tem esse medo, né? Tem. De enfrentar o mercado. Porque empreender não é fácil, né? No Brasil que a gente está hoje, empreender é para corajoso mesmo. Muita gente tem esse medo de sair da segurança do CLT e fazer esse empreendimento. Mas você foi. Fui. Encarei, consegui. E aí, dentro disso, eu não tive mais medo de ficar dentro de um CLT. Eu falei assim, cara, se eu consigo fazer em 2 horas R$80 líquido... Imagina em 8. Imagina em 8 trabalhando só para mim, né? Então, foi um despertar, por assim dizer, né? Eu consegui me desvencilhar do CLT depois disso e automaticamente eu comecei a estudar sobre o mercado digital, que foi aonde eu comecei a entender como ele funciona, o que faz uma pessoa clicar no anúncio, né? Porque aqui a gente sabe o que, ó, por exemplo, a gente tá aqui, eu e você. Eu fazendo venda tete a tete para você, eu consigo ser convincente aqui, porque você tá me olhando, você tá aqui, eu consigo gerar confiança em você, tudo. Agora me diz, o que gera confiança no digital? E aí? E aí? Você vendo um flyer digital lá, o que vai gerar confiança, né?
Então, uma das coisas que eu consegui entender diante disso foi buscar essas respostas. Buscar o porquê eu consigo vender no tete a tete e no digital eu também quero conseguir vender. E aí foi onde eu comecei a estudar sobre o digital e entrar nesse mercado. Então, dentro dessa trajetória da venda de bala, inclusive, uma novidade, tá? Uma novidade não, né? Já existe, né? Eu tenho um livro que eu escrevi quando eu tava vendendo bala. Olha que legal. Eu acho que essa eu não falei na outra, né? Não, Eu não, falei, devia ter falado do livro, não. vou falar agora. É um livro que eu criei que ele chama Só Passa Fome Quem Tem Vergonha. É um livro que eu montei com o título e tudo, conta a minha trajetória, da onde eu comecei, o que que eu fiz, basicamente tudo. E nesse livro eu falo exatamente da dificuldade que é essa parte transitória do cara sair da CLT para ele ir para empreender. Porque o que é mais difícil hoje é você sair dessa parte, porque você está acostumado todo mês a garantir ali. Zona de conforto. Zona de conforto. E aí, às vezes, a primeira coisa que as pessoas falam, né, sobre resultado é consistência. E aí, quando você não tem consistência como empreendedor, você começa a ficar desesperado, você começa a ver que você não está tá tendo resultado, você começa a repensar, a falar, puxa, sair do CLT, será que seria bom eu voltar, dar 2 passos para trás de novo? Mas na verdade não. É aí que está a grande sacada, é aí que está o grande segredo. É você entender que nessa transição, se você sai de um CLT para abrir uma empresa, você vai vivenciar o maior medo da sua vida, possivelmente. Porque você tem um lado, uma garantia, e você vai trocar por algo duvidoso. Só que esse algo duvidoso, ele pode mudar completamente sua vida. E aí, qual decisão você vai tomar? Qual a decisão de sabedoria que você vai ter ali para você fazer essa escolha, né? Então, para mim foi muito importante colocar isso no livro, né? Uhum. Justamente porque o objetivo meu era fazer com que as pessoas que lessem esse livro conseguissem sair dessa trajetória, né? Dessa coisa do CLT. Não que eu não sou favorável, eu sou muito favorável a empregar as pessoas, a ter o CLT. Só que eu acho que as pessoas elas precisam começar a entender que elas podem conquistar o que elas quiserem, né? A gente vive muito no piloto automático. Uhum. A gente vive hoje, acorda, trabalha, volta, Paga a acorda, conta. paga a conta. E se a gente perceber que a gente está nesse ciclo de acordar, pagar conta, voe, paga conta, vem, paga conta, vai, trabalha e volta, é nesse ciclo vicioso que o piloto automático nosso ele tá rodando lá. O que que a gente está fazendo de diferente nesse tempo aqui? Uhum. Então foi aonde eu consegui. Foi por meio de uma necessidade, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar uma água naquela ocasião, e me fez mudar totalmente minha percepção. Falar assim, cara, eu vou encarar, vou ver o que vai dar. Se der errado, eu já tô no CLT, né? E você tentou também, né? Exato. Então eu tentei de todas as formas. Então isso foi uma das coisas que me ajudou muito hoje, né? A virar a chave naquela época. E aí foi aonde eu ingressei para o mercado digital, onde eu comecei a entender como que o mercado digital ele atua hoje, né? Então a primeira coisa depois do que aconteceu eu cresci o perfil no TikTok, né? Viralizou. Viralizei. Inclusive tem um Famosinho vídeo do TikTok, famosinho. vendedor de balas. E o meu nickname era. Nickname, ó. O meu name era. Ó, entregou a idade agora, hein? Entregou a idade. Esse é antigo, né? Entregou a idade agora. Era O Vendedor de Balas, o meu nome, né? Sim. Então, ali, quando eu coloquei o vendedor de balas, eu postei um vídeo assim, ó. Tá desempregado sem dinheiro? Vai vender bala na rua. R$ 120 de lucro líquido. Vai! Eu fiz um vídeo assim. E esse vídeo, ele teve 417 mil visualizações. Nossa, bastante. E aí, uma enxurrada de gente, tanto hater, quanto comentários, quantas pessoas falando mal de venda na rua.
E isso só me fortaleceu. Com certeza. Porque, pra mim, o hater lá que fala mal ou que julga, cara, não vai mudar absolutamente nada na minha vida. O que vai ser bom é que com um hater eu consigo trazer 5 pessoas pra conhecer eu, Sim, né? com certeza. Porque o hater tá falando mal, 5 pessoas que olham o comentário de um hater, vê falando mal, o que ela vai fazer? As 5 pessoas que olhou o comentário dele. Ela vai falar assim, quem que é esse cara? A outra vai falar assim, o que ele faz? Qual que é o Instagram dele? A primeira ação dessa pessoa é ver meu perfil. Aí quando ela vê meu perfil, ela vai ver o valor percebido que eu tenho no meu perfil. E aí ela vai começar a me seguir. Então, de hater, eu tive bastante, porque as pessoas falando, né? Ah, Dando opinião, né? não é fácil assim. Ah, não é. Lógico que não é, né? A parte difícil ninguém fala, mas eu tô falando hoje. De fato, eu tive que fazer 300 abordagens, só pra você ter uma ideia, e vender 60 bala. 60 pessoas. Para 60 pessoas. Então, a cada Vinha. 50 ali, você recebeu um não, praticamente. É, 60. Não, era menos, né? Acho que era de 5 ou 6 pessoas. É 5, 6, é verdade. Fiz, É. matemática feia, essa minha que eu fiz agora. É. Então, a cada Já 5 multipliquei pessoas aqui que eu números a abordava, mais. uma era uma venda. Sim. Cada 5 nãos, um sim. Um sim. E isso cansa Cansa, né? psicologicamente. Receber não. Não. Cansa. Psicologicamente falando, e outra, eu vejo conteúdo hoje de pessoas que vendem coisas na rua e eu ajudo pessoas que vendem coisas na rua hoje. É. Qualquer pessoa que vende coisa na rua hoje, eu ajudo. Porque eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto o cara, ele ralou ali, ele recebeu vários nãos hoje. Inclusive, quando alguém vem vender algo pra mim, eu falo, quantos não você recebeu hoje? Aí ele, uns 500. Eu falei, eu sei, vem como é. Eu falei, não, mas agora é meu sim, tó. Aí eu ajudo essa pessoa. Agora corre mais atrás de novo pra receber mais sim. Mas O sim. Rick Chester falou uma vez, né, que ele, pelo menos ele lida muito bem com a questão do não, com essa... Você conhece o Rick Chester, o vendedor da água, né? Conheço. Ele fala que ele lida muito bem com esse não, porque é isso que a pessoa tem que ter, controle emocional pra lidar com esse não. Porque cada não, igual você falou, você tem esse número, você fez uma gestão em cima do não. É. Então, se você tem esse número, então você precisa de 5 nãos pra ter um sim, então peraí, se a pessoa me deu não, beleza, saio ali alegre, motivado e tudo, vou pro próximo, porque eu sei que eu tô mais perto do meu sim. Então, a pessoa também não pode ficar ali desmotivada, triste, porque ela tá mais próxima. Então, ela não, lógico, tem que mudar a abordagem, tem que mudar a estratégia, tem que mudar tudo pra poder conseguir o sim. Não adianta ficar chegando a fazer a mesma coisa com todo mundo e contar com a sorte de Deus. Também não dá certo, com a bondade de um Felipe aparecer no caminho. Ó, eu vou quebrar um pouco um protocolo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma abordagem com você. Como eu fazia naquela época, tá? Vou fazer sentado aqui mesmo, só pra gente bate-papo. Falava assim, cara de rica milionária. Olha, já viu um pobre na vida ou é a primeira vez? Aí o que a pessoa faz? Dá risada. Exato. Então a gente já quebrava o gelo da pessoa e aí eu já colocava a minha ideia. Eu falava assim, ó, eu gostaria de abrir minha empresa e tô vendendo bala na rua. Você consegue me ajudar com R$2 apenas? É só R$2. Cara de rica, sim. Se você tiver, eu tenho uma maquininha também de cartão, tá? É cartão Black o seu, né? Então eu já criava uma conexão com a pessoa na hora e a pessoa automaticamente ela aceitava, ela comprava. Então, até que a minha conversão tava boa, viu? De 5 para 1. Só que eu tinha. Só que essas abordagens, esses tipos de abordagem, dava muito cansaço mental em mim. Porque eu chegava 9 horas em casa moído, mas eu chegava com dinheiro. Eu falava assim, cara, valeu a pena. Por mais cansado que eu chegasse depois da venda de bala na rua, eu falava assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena cada centavo que eu ganhei aqui. E aí eu comecei a valorizar o dinheiro, coisa que eu não valorizava. Eu ganhava R$2.500 no CLT e não valorizava o dinheiro. Eu falava assim, ganhei, vou gastar aqui final de semana. Vou fazer tal coisa final de semana. Então eu comecei a encontrar valor no próprio dinheiro. E aí eu falei assim, cara, beleza. Tô conseguindo agora, então eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em outras coisas. Aí eu comecei a investir em conhecimento, né? Foi aí onde eu ingressei de fato para o mercado digital.
Certo. E no mercado digital, assim, vamos para essa área então, que é a parte onde eu te conheci Sim, também. sim. Uma história, você tem assim, essa história de superação sua, de mudança, de virada de chave é muito bacana, porque faz a gente pensar assim, tem que sair do conforto, da zona de conforto. Tem. Porque quem tá na zona de conforto vai ficar na zona de conforto, vai ficar na mesmice, vai ficar ali. Então, você tem que se desafiar. Assim, você me contando agora, olha só, você já me contou essa história, eu já escutei ela várias vezes, mas agora eu tive outra percepção, porque além de você valorizar o dinheiro, você também mostrou pra você mesmo que você era capaz. Que você tava Isso. ali, ó, parado, Exato. conformado. Eu acho que mais do que o dinheiro naquela época, o que te motivava é a questão do desafio, de É, você se desafiar e falar assim: agora eu vou vender uma caixinha, vou vender duas, agora eu tenho 5 nãos, agora eu vou diminuir para 3 nãos, sabe? E isso, querendo ou não, muitas vezes vale muito mais do que o dinheiro, porque o dinheiro é consequência de um bom trabalho feito. é. Então, quando você destrava sua mente, destrava o seu pensamento, você sai daquela zona de conforto, as coisas simplesmente acontecem. E aí você foi pro mercado digital, mexeu lá com. É um case, gente. Isso aqui é um case, viu? O Hum. cara manda muito bem. Eu só vi vários elos aí, ó. Dele só postando. E não é mentira, porque É. eu vi acontecer ao vivo. Eu vi acontecer enquanto eu estava com ele, sentado do meu lado, computador aberto. Tava lá caindo. Então, não é mentira. Eu garanto. Eu posso garantir pra vocês. Eu não sou uma pessoa mentirosa, não falo mentiras nem nada. E eu garanto, porque ele provou por A mais B que isso é possível. Com E certeza. como que está como estão os seus projetos hoje? Uhum. O que você, assim, porque eu sei que você estava fazendo para você, para sua empresa, você falou que Sim. montou tudo para você, mas hoje como que você está atuando? Uhum. Você está fazendo só para você? Você está fazendo cursos ainda? Está dando palestras? O que você está fazendo hoje? Atualmente a gente tem uma empresa fixa de marketing digital, né? Eu tenho hoje 6 funcionários fixos e 2 prestadores de serviço, né? Esses funcionários a gente cuida de 16 clientes hoje. A gente tem 16 empresas que a gente atende de vários nichos, né? Inclusive, a gente tem alguns nichos que estão virando case de sucesso para nós, né? Depois de dezembro foi isso, tá? Olha que legal. Então, eu comecei a subir a régua, né? Eu subi a régua de mentoria, de valor, né? Mas, ao mesmo tempo, eu senti a necessidade muito grande. Por quê? O que acontece? Eu vi que muitas empresas hoje têm uma dor gigantesca. E essa dor gigantesca é o que prevalece em muitas empresas. Todas as empresas que eu passava, assim, conhecia, passou perrengue ou passou dificuldade com agências de marketing. Por quê? Primeiro, o que acontece? Eu vou explicar para você de uma forma muito simples, tá? Direto, sem Direto, filtro, vai, sem, sem sem filtro. filtro. Tudo que a gente vê na internet não é 100% verdade. Porque a internet é terra de ninguém, que eu falo, costumo falar, né? Não tem dono. A internet, você pode gravar um vídeo hoje aí e ficar rico amanhã. A gente sabe disso, Uhum. né? Dando certo algoritmo, trazendo conteúdo para você, você ganha seguidor, vira já uma patrocinadora de alguma empresa grande. Você consegue ganhar dinheiro com isso. Só que essa prostituição que aconteceu dentro do mercado digital é que muitas agências de marketing, até mesmo urgências, acham que ler dois livros ou ler um playbook ou alguma coisa sobre marketing já sabe como funciona. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a tentar gerar valor percebido dentro da empresa dele. Aí pega um empresário lá que colocou o sonho dele naquele negócio. Aí faz uma reunião com a agência de marketing. A agência de marketing, são aconselhado qualquer agência de marketing nunca garantir resultado, porque de fato não tem como garantir, né? Isso é uma realidade. Só que aí a agência de marketing, sabe o que ela começa a fazer numa reunião com o empresário? Falar muito termo técnico. E aí o termo técnico hoje, ele foi uma coisa que brilha muito o olho do empresário. Porque o empresário, ele tá perdido. Imagina, o cara tá perdido.
Aí o cara do outro lado começa a usar termos técnicos, falar assim, mas é porque o CAC da sua empresa, é porque isso. Não é assim mesmo? É porque o custo de aquisição, é porque o ROI, é porque isso. Aí o cara fala, meu, o cara manja demais, eu vou contratar ele. Pum, primeiro pagamento. O cara já... Aí, falta de estruturação, falta de acompanhamento, falta de relatório, falta de tudo. E aí o empresário ele começa a se frustrar. Aí vem um outro cara que promete melhorar o serviço que é a cagada que se fez. Mesma coisa. Aí mesma coisa. Aí vira um ciclo. Do looping. Um looping infinito. E aí o que aconteceu com os empresários hoje? Pode perguntar. Você vai fazer vários podcasts com vários empresários aqui. Qual que é a maior dor de um empresário hoje? Ele vai falar comunicação e agência de marketing que passou na empresa dele e não deu resultado, né? Então, assim, claro que o marketing, quando ele é bem feito, ele gera resultado. E isso, a melhor coisa que eu pude fazer foi gerar o resultado para mim primeiro. Porque, veja bem, por que eu vou gerar? Aí você tem que fazer essa pergunta antes de fechar com uma agência de marketing. Anota aí, essa é uma informação importante. Antes de você fechar com uma agência de marketing, pergunta se o cara que é dono da agência, ele já gerou resultado para ele. Porque não faz sentido. Por que ele quer gerar resultado para outros? Ele quer recorrência, essa é a realidade. Sim. Ele quer recorrência, ele ganha lá os seus R$1.500 por mês da empresa, fecha com 10 empresas, tem 15 pau por mês. Pois é. Só que a primeira pergunta você tem que fazer, ele já gerou resultado para ele mesmo? Porque o cara que é bom, ele gera resultado para ele e para os outros. Agora, se ele não gera resultado para ele, por que ele vai gerar para o outro? É charlatão. Charlatão, exatamente. Então, isso foi uma das coisas que eu comecei a observar, né? Diante disso, depois dessa crescente minha do ano passado, que eu fiz 570 mil em 2 meses. Meu Deus do céu, é muita grana. Valor bruto, tá? Eu deixo bem claro que é valor bruto. Sim, né? tem investimento, tem tudo. Claro. Tem... porque às vezes as pessoas acham, né? 570 meio milhão, mil limpo, meio milhão. Não. Quase milionário. Então, eu gosto de trabalhar igual você, muito honesta, né? Com muita transparência. Então, diante disso, eu comecei a entender essas dores dos empresários. E aí eu comecei a entrar no meio dos empresários, no meio de reunião, de network, para poder ajudá-los com isso, para trazer uma solução para eles. E aí a gente criou, dentro da minha empresa, uma subempresa, né? Que aí a gente criou a maior empreiteira digital do Brasil. Olha que legal. O que é essa maior empreiteira digital? Ela chama Build Scale. É uma empresa que ela implanta o serviço para o cara. Então, por exemplo, suponhamos que você tem a sua empresa e você quer contratar uma agência de marketing. Eu falo assim, a gente não é agência de marketing. A gente implanta o serviço para você. Então, a gente entra no seu negócio, verifica os gargalos, os gaps, aonde está todas as dificuldades que você tem para você vender. A gente arruma a sua casa. Arruma tudo. Desde o começo, desde a geração de lead, de tudo. E deixa funcionando para você. E aí é sua opção. Se você quiser, ainda faça o seguinte, melhor ainda para você. Eu faço um vídeo ensinando você a colocar o valor de investimento no Facebook. Você não precisa nem de agência mais. O empresário fica doido. Ele quer. Ele fica feliz. Feliz. Por quê? Porque ele paga a implantação nossa. Uma única vez, a gente entrega um plano para ele em 2 meses, tudo pronto, deixa tudo pronto funcionando, deixa gerando lead para ele qualificado, cria roteiro, cria tudo, deixa rolando para ele e ele toca a vida dele normal. Basicamente isso tudo através de um sistema? Através de um sistema.
Você desenvolveu esse sistema. Na verdade não é um sistema pronto. Tá. A gente cria toda a estratégia. Exato. É um método. É um método que a gente cria toda a estratégia para ele. E outra coisa, não é por ChatGPT, tá? Claro que a gente usa o ChatGPT às vezes para criar uma copy, beleza, isso é normal. Mas a estratégia que a gente analisa, a gente vê onde está o gargalo. Por exemplo, um cliente hoje ele está com dificuldade de vendas. Tá, mas qual é o canal de aquisição que ele tem? Ele tem o Facebook, o Instagram, só. Ele tem Google? Não tem Google. Opa, então peraí. Aí a gente estrutura o Google para ele, estrutura o Facebook, estrutura o Instagram. Deixa pronto. Estrutura o WhatsApp, dá treinamento para a equipe comercial dele no WhatsApp, cria site se preciso. Ele precisa criar uma landing page, site, a gente cria tudo dentro dessa implantação. Leva o meu videomaker para gravar lá no local dele, depois a gente entrega pronto para ele. Funcionando. Fala, ó, o seu canal de aquisição, o Google, você vai precisar investir nisso. O Facebook, né, que é o Meta, isso. O TikTok Ads, isso. Ó, você vai por essa estratégia. Você tem que conversar assim com seus clientes e assim sucessivamente. Então a gente faz todo o processo para ele. Você valida primeiro, né? Valida o processo. Você valida. Valida. Com ele ali, fala para deixar, antes de deixar ali pronto, você validou, fez o teste, os testes que precisa ser feito, validou, funcionou, fala, ó, pronto, é isso, agora faz o filho crescer. Isso aí. Aí é a responsabilidade dele. Aí, se ele vai manter ou não, é um problema dele. Agora, se ele falar assim, Felipe, eu quero que você cuide mensalmente, que é o que aconteceu com a gente. A gente começou a abrir isso e os caras gostaram tanto da implantação que eles falaram assim, agora segue aí, eu quero seguir com vocês. Fala, tá bom, então é X valor para vocês seguirem com a gente. Aí ele paga a gente recorrente, né? E aí a gente dá esse suporte para ele, como se fosse uma mentoria de acompanhamento. Sim. Eu falo mentoria, eu não falo nem recorrência de agência de marketing. Porque a mentoria é o quê? Às vezes o empresário hoje, ele quer velocidade. O empresário hoje, ele quer coisas rápidas. Ele quer coisas assim. E às vezes tem muitas agências que não têm também esse feeling, essa ajuda. Inclusive ontem, era 10 horas da noite. 10 horas da noite. Eu recebi 3 ligações de 3 clientes diferentes num intervalo de tempo de 5 minutos cada. Ou seja, não tem horário. Você tem que atender o cara ali. Né? Mas você tá trabalhando muito, você vai... Não é isso não. Se você conseguir manter a sua vida equilibrada, obviamente que tem que ter um equilíbrio ali, mas ao mesmo tempo você ter responsabilidade com seus clientes, porque o que eu levo em consideração, muito em consideração, é o quanto aquele cliente acredita no sonho dele. Isso mudou muito minha vida. Até mesmo nessa parte de você transformar as pessoas. Se eu não dou conta de melhorar o seu sonho, eu prefiro 1000 vezes falar para você que o nosso negócio não vai dar certo, do que ficar querendo cobrar recorrência de você e não te entregar resultado. Então, eu entendi que nesse meio tempo que a gente está falando aqui de 4 meses, 5 meses dessa mudança de chave minha, né, essa mudança drástica de vida mesmo que eu falo, foi uma das coisas de um insight que eu peguei, foi exatamente isso. É você ser verdadeiro ali. Se você não consegue dar conta, fala. Fala. Não consigo dar conta. Tá bom, eu vou falar para você, ó, não deu e tá tudo bem. Você não vai agradar todo mundo. Sim. Independente. Só que aí o cara ele vai falar assim, poxa, ó, o cara começou comigo aqui, né? E tá basicamente me ajudando. Então, é isso. Esse foi basicamente o segredo ali para fazer o negócio acontecer. O empresário ele tem que querer muito também, né? Assim, eu até entendo o empresário nessa parte, porque eu era essa empresária, né? Eu era essa empresária. Tanto que foi por aí que eu te conheci. Sim. Porque eu, muito tempo de mercado, mas não entendia muito do digital, que era o que estava fazendo essa virada de chave. E aí, passei por várias agências,
várias agências, que agregou bastante para o meu conhecimento, para o entendimento. É bom, é bom. Eu acho que nada, eu falo que não é erro, é aprendizado, né, que a É. gente tem na nossa vida. Então, mas assim, eu realmente também estava cansada de ter que refazer alguns trabalhos, de dar algumas ideias. Então, foi aonde eu percebi que a gente estava sendo agência. Depois eram várias empresas, então a gente estava fazendo o papel da agência. Então foi onde a gente decidiu montar a agência, só que a gente precisava se profissionalizar, né? Não é só sair abrindo uma agência e fazer, vou abrir uma agência porque eu sei mais do que o outro. Não, não é isso. Aí foi onde eu comecei a fazer mentoria, voltei a estudar, fiz a minha pós da estrategista de marketing na FGV, fiz o curso com você de tráfego para entender o famoso tráfego. Então, assim, eu acho que quando a pessoa quer, que ela acredita naquela empresa, acredita tem um propósito, tem um sonho, aí as coisas funcionam. Tanto que, nem sei, mas eu acho que da minha turma, eu acho que foi eu que continuei ali Sim. tipo, mandando mensagem pra você, falando, não, mas peraí, e o Que ROI? realmente E estava o não sei o quê? interessada, E o né? ROI? Lá, 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 os nomes difíceis aí Difícil. que todo mundo fala. Uhum. Aprendi o que isso, o que isso significa. E o que ele, vou até falar, o que ele vendeu pra mim foi do zero à primeira venda. Foi isso que ele vendeu. Isso eu já estava passando por mais ou menos uns 3, 4 anos com a agência de marketing e não vendia no meu site. Não vendia. Vendia assim, tipo um pedido aqui, um pedido a cada 4 meses. Então, assim, não estava vendendo de forma nenhuma. E a gente montou essa estratégia da empresa da Top Master. E aí a gente foi e falou assim: não, já que a gente vai ser a agência, então vamos fazer tudo que tem que fazer. Vamos colocar todo o nosso conhecimento. Sim. E pegando aí a mentoria também. Então, a gente foi e colocou do zero à primeira venda. Eram 3 meses de curso, 3 né? meses. 3 meses. Não precisou nem de 15 dias. 15 dias. Já vendeu, né? Entendi. É, verdade. Não precisou nem de 15 dias. E aí eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Peraí, por isso que eu falei, método validado. Você deixou o método validado para mim. Hoje eu vendo pelo e-commerce. Hoje, leads, eu já comentei com você antes da gente começar aqui. Hoje eu não tenho o braço para atender a quantidade de leads que chega para mim. Então, assim, eu tô com um problema bom. Uma dor de cabeça boa. Eu tenho que contratar vendedor, treinar eles para poder atender aquele lead que tá chegando. Porque tá chegando uma quantidade e assim, e olha que eu vou falar para você. É o que você acabou de falar. Você tem que testar com você primeiro para querer oferecer para outra pessoa. Você tem que ter resultado com você mesmo. E eu tive esse resultado, mas eu ainda não ofereço esse serviço, porque eu ainda quero validar mais, sabe? Certo. Eu quero fazer uma máquina de venda. Exatamente. Então eu quero isso. Então, enquanto eu não estiver confiante nisso, então eu sei fazer. Tô vendendo, tá tendo retorno. Então, esse método realmente. Eu tenho certeza que você aprimorou de lá para cá, porque lá foi o start também nesse curso. Foi. E aí, isso faz total diferença. Então, assim, investir em pessoas que realmente têm compromisso com a entrega, que tem propósito com a entrega, isso tem que casar muito com o empresário. O empresário também tem que ter propósito com a empresa dele, para isso casar muito bem. E falando de empresas, o que faz uma empresa ela ser assim percebida como forte no mercado digital, assim, nesse mercado? Chamar atenção, né? A gente sabe que hoje a gente vive numa guerra de atenção, né, nas redes sociais. E eu gosto muito de falar de comportamento humano, você sabe disso, né? E uma das coisas que as empresas elas precisam fazer a primeiro momento, é chamar atenção. Por exemplo, tipo, é como se fosse levantar a mão e falar aqui, ó, eu existo, né? E eu encaro o Reels hoje como se fosse uma maratona. Por quê uma maratona? O que faz um cara que tá correndo? O Reels é como se fosse um cara correndo. O Reels, que você passa lá, né? O que faz um cara correr parar? Tem que chamar a atenção dele, alguma coisa. Alguma coisa. E eu tava vendo até isso na faculdade,
Terminei a faculdade, viu, Felipe? Tá. Graças a Deus, Terminou? Aff, Maria, graças a bom, Deus, que terminei bom. essa faculdade. Porque tinha vários Vários estudos. projetos, foi fazer cruzeiro, né? Tem que aproveitar a vida, né? Coisa Tem que boa, aproveitar né? a vida. Então, na faculdade, falando sobre essa corrida que você está falando, antes tinha alguns estudos, né? Que primeiro você precisava de 5 segundos, depois você precisava de 3 segundos. Hoje você precisa de menos de 1 segundo para chamar a atenção. Eu achei isso um absurdo. E ao mesmo tempo fascinante. Porque hoje é menos de 1 segundo. Porque a pessoa é o prazo dela fazer isso daqui e fazer isso daqui de novo. Então são milésimos de segundo. É nessa hora que eu acho que é isso que você tá falando, que tem que fazer essa chamada pra ação, pra aprender ali. Opa, peraí, deixa eu voltar. O dedinho chega até a fazer assim, ó. Vai e volta. E é isso. Existem 5 coisas que eu gosto de trazer. Isso é uma estratégia de vendas, tá? Então, opa, anota aí, gente. Anota aí, ó. já, Mentoria de graça aí, ó. 5 dicas. 5 dicas com o Felipe, gente. 5 dicas com o Felipe. Estratégia de venda. A primeira coisa que vai fazer o cliente ele olhar o seu Reels, até mesmo para chamar a atenção dele, são coisas no cérebro, né? Então, o córtex pré-frontal, que é essa parte de frente, ele cuida da parte da racionalização. Ele cuida da parte racional. E a parte da emoção, ela é voltada com estímulo, com emoção, com dopamina de antecipação e justificativa racional e depois a compra. Então são essas 4 coisas que faz uma pessoa comprar, tá? Então primeiro você precisa atingir o sistema límbico da pessoa, que é a mesma coisa na venda da rua. Lembra a venda da rua? Eu tenho que atingir seu sistema límbico. O que faz eu atingir o sistema límbico da pessoa? Gerar uma reação em você. Então, por exemplo, lembra que eu falei lá na bala? Cara de rica, milionária. Já viu um pobre na frente ou é a primeira vez? Qual que é a primeira coisa que eu estimulo em você? O sorriso. Sorriso. É uma reação. Se eu estimulo essa reação para você, eu tenho que fazer esse estímulo na primeira parte de um vídeo também, que é estimular. Se eu estimulo essa parte, a reação sua no começo, o que acontece? A probabilidade de você continuar no vídeo, ela é muito grande. A probabilidade de você comentar no vídeo, ela é muito grande. Então eu preciso, de todas as formas, estimular uma reação sua no começo, atingir essa parte dopaminérgica, que é a da antecipação, para depois você justificar com a razão. Porque aí, quando eu entro nessa parte inicial sua, né? Nessa parte inicial, chamei a sua atenção, prendi você num vídeo, trouxe um produto que transforme sua vida, depois você justifica com a compra. Que aí você fala assim, puxa, tá bom, vou comprar. Então, respondendo a sua pergunta, a empresa que está começando hoje, ela precisa chamar atenção. Como que ela vai chamar atenção? Ah, eu vou ter que fazer alguns Reels que estão viralizados, semelhante para minha empresa? Dá resultado? Dá resultado. Só que você tem que olhar muito além. Você não tem que olhar o que você consegue fazer. Você tem que olhar o que vai fazer aquela pessoa na casa dela, deitada lá, 11 horas da noite, 11h30 da noite, curtir um vídeo ou fazer um comentário. Ou compartilhar. Ou compartilhar. Ou comprar. Ou comprar. Ou comprar, né? Então, se você agrega valor nesse começo, você aumenta a percepção de valor da sua empresa. E automaticamente você cresce ela. Só que para você fazer tudo isso, existe uma linha para você seguir. Existe uma programação, né? Não é algo assim, vou fazer hoje e vou ver se eu vou ter resultado e vou contar com a sorte. Não. Eu vou seguir, né? Basicamente isso. Existe sorte no digital? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Olha, o algoritmo é sorte? Em muitos casos, não. É ciência de dados. Só que em alguns casos, sim. Tá? Por exemplo, vou dar
vou dar uma informação interessante, relevante aqui. Quando você sobe um anúncio no gerenciador de anúncio, você tem que contar com padrão sorte, sabia? Porque o que que acontece? Quando você paga um investimento ali, por exemplo, de R$ 80 dia, o próprio Facebook, ele dá uma base de quantas pessoas você vai atingir. Uhum. Então ele vai mostrar para você ali, de 3 a 5 mil pessoas. Quando você está pagando R$ 80 para essas 5 mil pessoas, pode ser que no primeiro dia que seu anúncio rodar, se ele for muito bem visto, tiver uma qualidade boa, tiver uma copy boa, tiver uma aceitação boa, pode ser que você tenha um fator sorte ali e consiga vender no primeiro dia. Pode ser. Só que depois é dados. Por isso Ah, que aí eu falo pra você, você pagou R$ 80 no anúncio no primeiro dia pra rodar. E aí ele pegou aquela fatia de público, Aham. né, de 4 mil pessoas. Dentro de 4 mil pessoas, pode ser que uma compre o seu produto ali no primeiro dia já. uhum. Isso eu considero um fator sorte, porque você não tem dados ainda. Só que depois daquilo, aí que vai direcionar você como uma boa gestora de tráfego, um bom gestor de tráfego. Porque no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, se você é bom, você continua vendendo. Agora, se você não é bom e você não entende disso, o fator sorte do primeiro dia não vai te ajudar nos demais. Mas, ó, vamos lá. Eu vou te implicar aqui agora, hein? Bora. Mas vamos lá. Você falou assim que no primeiro dia o fator sorte pode ajudar. Sim. Mas você, antes de falar isso, você falou assim: um anúncio bem feito, uma copy bem feita, uma coisa profissional ali, uma coisa legal. Então, será que isso é sorte? Será que isso não é já um dado ali na produção desse anúncio? Tá, entendi. Na questão assim, Porque, ó, deixa eu só ver aqui na cabeça. Porque, Uhum. assim, porque se eu penso assim, você pode até faz um anúncio de qualquer jeito, e aí não tem venda, certo? Aí você vai falar assim, não tive sorte. Mas aqui, ó, você também não fez a sua parte aqui de colocar o anúncio bonito, bem feito, profissional ali, de um jeito estruturado, com todos esses elementos que você falou. E aí você quer vender? Não tem como. Então, assim, será que é sorte? Tá. Ou será que é trabalho? Ó, concordo com Um você. outro dado aqui na frente, aí Sim. pra gente ter um outro dado aqui no... É uma consequência de dados, Uhum. entendeu? Não, na verdade, assim, ó, o padrão sorte que eu falo é para primeiro dia, tá? Aham. Isso existe mesmo. Por que eu falo que existe? Porque assim, ó, eu não acredito em sorte. Eu acho que venda é técnica. Eu também. Não, eu acredito muito nisso. Sim. Eu acredito muito nisso. Só que, em alguns casos, de fato, a sorte ela realmente existe ali. Sabe por quê? Porque assim, ó, suponhamos que você suba um criativo ruim no Uhum. primeiro dia. Quando começa a rodar, você consegue uma venda. Talvez aquela fatia mesmo de público que você pegou, aqueles 4 mil pessoas, né? Uhum. Tem uma pessoa que estava buscando aquilo já há um tempo. E aí ela vai lá e compra. Não foi por conta do seu criativo, Uhum. foi porque ela estava realmente precisando. Aí, o que vai diferenciar? Que aí a sorte ela já acaba no primeiro dia. É só de um dia, sorte de um dia, Uhum. que a gente fala. Ela já acaba. Porque no segundo dia, se o seu criativo ele tá ruim, o próprio gerenciador de anúncio ele vai mostrar, ó, tá ruim o criativo, troca. Você vai ter que trocar no segundo dia. Sim. Não é porque saiu uma venda no tá primeiro dia bombando. que tá bom. É porque tem realmente um fator lá dentro, e é verdade mesmo, de sorte. Mas é porque, de repente, você pegou uma fatia de público que já estava procurando aquilo. Uhum. Você tá entendendo? Tô entendendo. Então, assim, quer queira, quer não, vai existir um trabalho muito mais complexo, fazer um criativo bom, fazer uma copy boa, né? A criativo em alta definição. Uhum. Só que aí o que vai diferenciar você? Vai ser o leilão depois, né? Uhum. Então, basicamente, o fator sorte não existe, eu não acredito. Eu acho que tudo é técnica Uhum. e dados. Só que para o próprio gerenciador de anúncio,
às vezes você pode contar um pouquinho com a sorte. Você tem que ter sorte do gerenciador te entender. Exatamente, Você tem que ter exatamente. sorte pra máquina te entender. Exatamente. Entender o que você quer. Fala assim, ó, tipo, por favor, entenda o que eu quero, queridinha. Eu encaro hoje o gerenciador de anúncio como se fosse um trader, sabe? Um negócio de investimento. Aham, Que você põe R$ 200, Aham. você pode perder no outro dia ou ganhar. sim. E isso é o quê? Sorte. É. Basicamente, né? Por assim Basicamente, dizer. Né? O bom é que a gente vai, no final desses R$ 200 perdidos, entre aspas, a gente vai ter um aprendizado. A É, gente vai ter um dado, que vai falar, opa, nesse caminho eu já não vou mais. exatamente. E qual que é o maior erro das empresas hoje quando elas tentam crescer no online? Porque você falou, tá todo mundo tentando puxar a atenção. Certo. Mas qual que é o maior erro? É fazer dancinha no TikTok? É fazer trend? Qual que é o maior erro de verdade das empresas que tentam crescer? O maior Online. erro hoje online, eu acredito que seja a comunicação. Sabe? Por que eu falo a comunicação? Porque muitas empresas, elas até têm conteúdos bons. Porque tá tudo viralizado, a gente Uhum. sabe. Só que se ela não tem uma boa comunicação, não adianta. Vamos lá, um exemplo. Uma certa empresa, uma empresa X, ela tem 30 mil seguidores, ela tem um engajamento muito bom, ela tem visualização no Reels, ela tem comentários, ela tem compartilhamentos, ela tem tudo. Só que aí tem um link lá na bio dela que joga pro WhatsApp. E aí a pessoa fala lá, oi, gostaria de fazer um orçamento. Aí a menina responde, olá, tudo bem? Vou te passar. Você concorda comigo que falta um tapete vermelho ali? Falta, claro. Então, por isso que eu falo que é a comunicação. Porque a comunicação ela é fundamental. E igual eu falo de vendas, né? Quando você tem autonomia para você vender e você sabe como que funciona uma venda, você estica o tapete vermelho. Uhum. Então, se você tem uma operação hoje que ela não está engrenando, ela não está dando certo, dá uma olhada no seu WhatsApp. Uhum. Dá uma olhada como o seu atendente ele atende os seus clientes. É porque hoje é tudo chatbot, né? Daqueles robozinhos, né? Eu sou muito a favor disso, Sim. mas para alguns determinados pontos. Uhum. Mas para mim não vai substituir o vendedor Não. comum. Concorda comigo? Por exemplo, você tem um produto de alta demanda hoje. Você, Marília, tem um produto de alta demanda hoje. Eu vou comprar o seu produto. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Se você tem uma IA e um humano. Uhum. Como humano, e a IA do meu lado para atender você. A IA ela fala assim: olá, seja muito bem-vinda. Como podemos te ajudar hoje? Qual dessas opções você escolhe? Você vai lá e escolhe a opção, Uhum. certo? Certo. Agora eu, como humano. Oi, Marília, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por você confiar na gente. O que eu posso te ajudar para fazer você hoje aí, né? Uhum. Então, você consegue sentir o calor humano Uhum. quando você tem uma comunicação muito assertiva, muito boa. E aí, o que falta nas empresas hoje? Falta um processo estrutural de IA. Com certeza a IA ela ajuda em Sim. vários processos. Eu não sou contra isso. Mas a parte de atendimento tem que ser um humano. Eu acho que falta estruturar essas IAs também, né? O povo aprendeu a fazer a programação ali do chatbot ali e deixou. Olá, tudo bem? Escolha a opção, dadadadada. Isso. E ali morre também. Porque aí você quer falar com um atendente, um humano? Não existe. Não tem, demora dias para falar com um atendente humano. Então, esses dias mesmo eu fui no cinema e a máquina já tinha passado 1 minuto do horário do filme. E aí a máquina não liberava mais. E eu comecei, gente, humanos, eu quero comprar um ingresso! Humanos! Aí eu cheguei pra moça da pipoca, falei assim, moça, eu posso comprar ingresso aqui com você? Ela falou assim, pode. Falei, então, é porque não tem como comprar mais na máquina, a máquina não tá permitindo. Eu falei, começou o filme, tem 1 minuto, ela não tá permitindo. Aí ela falou assim, não, quando é assim tem que ser com a gente mesmo. Eu falei, então, porque eu falei, graças a Deus tem humanos. Só que eu tive que correr no shopping pra poder achar um humano. Sim. Então, assim, tem que estruturar essas IAs, esses chats para poder conseguir. Com certeza. Nada substitui o atendimento humano. Um atendimento bem feito.
Um atendimento muito prazer, um prazer falar com você. Olha que isso é música para os meus ouvidos. É um É, prazer falar com é, você. É é, isso que a pessoa espera, é, que você tenha prazer em atendê-la. Porque exato. hoje também a venda, os vendedores, né, eles estão fazendo assim meio que por fazer. Profissão, muitos virou profissão de step, né? Tipo, não tem que fazer, vira vendedor. Então, não. Então, assim, quando a pessoa sabe o que tá falando, sabe, fala com gosto, tem prazer mesmo de te atender e te resolver o seu problema, te dar a solução, aí sim, isso Faz sentido. faz total sentido, É. faz E total. ajuda, né? Ajuda Porra! aquela empresa, ajuda aquele sistema e precisa ter isso. Sim, Precisa ter esse acompanhamento, precisa ter essa desenvoltura, até mesmo para a pessoa ela conseguir sim. né, ter qualidade. Porque, ó, pensa comigo. Eu falei que a maior dor do empresário hoje é comunicação e agência de tráfego que ele gastou dinheiro e não teve O marketing retorno. também. Agência de marketing, de tráfego, Uhum. né? De marketing. Qual que é a terceira dor? Não é que é números, tá? A primeira, a segunda, não. São Aham, 3 dores que ele tem. Qual aham. a terceira dor? Contratar funcionário. Oh, tá difícil. Tô errado? Não, tá difícil. Por quê? Justamente por conta disso. Hoje, é igual eu falei pra você, a pessoa ela consegue ler 2 livros, ela consegue fazer um vídeo lá, ela viraliza, ela consegue ter retorno. Aí entra o negócio que eu te falei, ela consegue até ter sorte nesse Hum, começo, entendeu? uhum. É aí que entra. Por exemplo, ela fez um vídeo hoje, amanhã ele viralizou. Só que o que vai sustentar ela? É a sorte? Não, é muito trabalho. Se ela viralizou no primeiro dia, ela pode ter até sorte ali. Ela viralizou mesmo. Porque ela falou: larguei CLT, agora eu vou tentar fazer um vídeo. Bum, bombou o vídeo. Só que o que vai sustentar ela não vai ser a sorte dela, vai ser a técnica, vai ser a qualidade e tudo mais. Agora, na venda no tete a tete, não existe sorte. Isso eu acredito, Uhum. né? Só que no digital, o fator sorte, e às vezes ele acontece, mas é só de momento. Pum. E depois você vai para outra linha. E na questão, assim, de vender mesmo, você acha que o Instagram ele ainda continua sendo uma boa vitrine de vendas? Ele continua vendendo como estava vendendo? Porque a gente estava tentando entender ali aquele algoritmo do Instagram, ele muda toda hora, mas assim, ele ainda está vendendo como ele vendia antes Qual ou que. não? Deixa eu te fazer uma pergunta para responder essa pergunta. Qual que é a sua faixa etária de público hoje? Do Instagram? Não, do seu produto, das suas. Do meu produto, acima de 55. Tá, Da linha que eu tô acima de 55. tá. 40, 50. 50. De 50. 40, 50 a mais. 50 a mais. 50 a Tá, mais, é. certo. É o que consome bastante. Uhum, Mas meu produto é para todas as idades. certo. Mas o que consome, que eu vejo pelos dados, é acima ali de 50 anos. Você quer fazer um teste? Depois você me fala desse teste. Ah, Você vai lá no seu gerenciador de anúncio depois e você vai ver qual que é a rede que mais compra e que mais chama você no WhatsApp. Tá tudo vindo pelo Facebook. tá tudo no Facebook. Não é? Tô Uhum. errado? Não, por isso que eu É. fiz essa pergunta mesmo. Por conta da faixa Da etária. faixa etária, exato. Então, se você tem uma faixa etária de 40 a mais, de 40 anos a mais acima, é muito importante você usar o Facebook. E você desativa o Instagram. Uhum. Desativa ele. Agora, se você subir um outro produto que o seu público tá no Instagram, você deixa ativado o Instagram e você vende nele também. Então, assim, não que ele não deixou de vender. Depende do público. Depende do público, sempre vai depender. Por isso que eu falo, não adianta. Você tem que fazer análise de dados, Uhum. né? O cara que é gestor de tráfego, ele tem que olhar essas análises de dados, ele tem que ver onde está vindo o gargalo, ele tem que ver onde está vindo a venda, ele tem que ver o que está acontecendo com a venda, ele tem que fazer testes constantes. Não é só apertar botão, não é só clicar no botãozinho ali de impulsionar e ver se vai ter sorte de alguém chamar e comprar. Não é isso. É o cara entender de dados. Ele tem que olhar o gerenciador de anúncio e ele falar assim, cara, tá, o criativo tá chamando atenção, as pessoas estão clicando no criativo, só que a página de vendas Não tá legal. não tá legal. Então eu vou ter que mudar a página de vendas. Aí ele muda a página de vendas.
Aí ele faz de novo. Aí ele vai indo, e vai indo, e Uhum. vai fazendo mudanças até validar, Uhum. entendeu? Eu tive que fazer isso, mudar a página, mudar tudo. Tive que fazer Basicamente, tudo. né? Tive que testar landing page, fazer isso, fazer vários testes para entender aonde estava o gargalo. É, Mas chegamos. chegaram. Entendemos. Uhum. Saímos do zero à venda. Agora você tem criativo bom, página boa e cliente. Então, você entende que é um processo? Sim. Tudo bem. Claro que o empresário ele quer resultado da noite pro dia, né? Isso tem muitos empresários às vezes que não entende isso, né? E às vezes cobra você. Às vezes você recebe cobrança de um dia de campanha rodando. Primeiro dia de campanha rodando, você já recebe cobrança. Você fala assim, e aí, cadê minhas vendas? Já é 9 horas da manhã, o anúncio começou 4 da manhã. Já é 9 horas, não teve venda. Tipo, para Uhum. você ter ideia. Então, o cara ele precisa entender isso, que é um processo completo. E aí, quando a gente faz esse processo de implantação, a gente fala também, deixa claro para os clientes sobre isso. A gente fala, ó, você vai começar aqui comigo, mas é assim, é testes. Eu tenho que fazer vários testes constantes com você, né? Sim. Então, basicamente é o que a gente usa para É. fomentar ali, né? Então, respondendo a pergunta, vende sim. Tudo vai E depender. qual dica você daria para o empresário que está assistindo a gente agora? Que está desesperado. Contrata Build Scale, brincadeira. Que tá ali precisando de uma orientação. Assim, ele ficou com um gostinho aqui de entender mais, falava, não, mas será que não é só mais uma conversa, isso e tal? Não, qual que é assim, seja sincero com o empresário que tá precisando de uma orientação, que tá precisando de uma clareada, sabe, no caminho dele, para ele, de fato, ir pro digital com força mesmo, assim, com vontade, de forma correta. Que Tá. recado você daria para esse empresário? Ó, a primeira coisa de tudo, se você é empresário e deseja crescer a sua empresa, a primeira coisa de tudo que você precisa fazer é entender como os anúncios funcionam. É entender como que o comportamento ele influencia nas decisões de compras da sua empresa. Então você tem o seu produto lá. Você precisa, a primeira coisa de tudo, entender como que o marketing ele funciona. É a primeira coisa de tudo. Se você não entender isso, você vai achar que você está gastando dinheiro. E na verdade eu falo sempre, você está investindo dinheiro. Agora, se você se preocupa com gasto, eu vou gastar isso, eu vou gastar aquilo, não é com R$ 500 que você vai ter resultado. Você tem que investir dinheiro com pessoas corretas, com pessoas certas e que tragam resultado para você. Mas, Felipe, como que eu vou descobrir essas pessoas certas? Como que eu vou achar essas pessoas certas? É simplesmente você perguntar para ela se ela tem resultado próprio. É só isso. Se ela gerar resultado para ela mesmo, ela consegue gerar resultado para você. Porque já validou o método. Já validou. E outra, se ela gerou resultado para ela tá confortável. Ela vai falar assim, cara, eu já gerei resultado para mim, já vendi operação, já fiz isso. Então, se eu tenho, e de fato, tomem muito cuidado também com uma coisa. Hoje tudo na internet é editável, né? Só que assim, poucas pessoas têm de fato resultado específico. Você foi a prova Sim, viva, que você olhou os meus sim. resultados e você viu o dinheiro lá. Uhum. Eu mostrei o gerenciador de anúncio, o negócio onde eu fazia o saque do dinheiro, tudo lá. Então, observem mais os detalhes e aprendem como funcionam os anúncios. Aí sim você vai ter sucesso. E entenda uma vez por todas. Não é gasto, é investimento. Eu acho que essa é a maior, assim, é uma opinião, tá? O maior erro da grande maioria dos empresários. Achar que o marketing e achar que essa parte é gasto. E ele geralmente, quando ele procura isso, ele tá enforcado já. Ele tá desesperado. Isso. Ele já está desesperado. E aí, na hora que você começa a colocar tudo em ordem, aí apertou um negocinho na empresa, o que que ele corta? Você.
É o marketing. É aquele investimento. Ah, não, para de colocar no... E isso para voltar depois validado de novo, ele parou agora, beleza, sanou ali uma conta, sanou alguma coisa ali, mas aí ele fala assim, aí depois começa a diminuir as vendas de novo, popularidade e tudo. Aí ele fala, nossa, preciso voltar a fazer marketing. Só que ele acha que vai voltar a fazer no dia seguinte, já tá fazendo de novo. Exatamente. E não, demora um tempo para a plataforma te reconhecer, para validar o criativo, para validar isso. Isso tem, não tem como, tem um tempo para fazer isso. Tem. E aí ele fala, mas não tá dando efeito. Aí fica esse looping. Não tá dando efeito? Não, é porque na hora que tava dando, você parou. Você tem que fazer com pessoas corretas, pessoas certas, para poder não ter que interromper. Entenda que, do mesmo jeito que você tem que pagar a folha de pagamento, você tem que pagar os impostos, você tem que fazer isso, você tem que também ter a despesa fixa de marketing. Tem que ter a despesa fixa. É porque o marketing é o que gira as empresas hoje. E é a última que você tem que cortar. É a última. É a última. É porque é o que gera retorno para você. Exatamente. Só que assim, aí que tá, né? Qual é o tipo de retorno? Por isso que eu falo, aí a gente entra no looping lá. Sim, sim. Aí o cara, ele colocou no marketing 5 agências que passou com ele e nunca teve resultado. Então, antes dele tomar essa decisão de ele investir no marketing, a primeira coisa ele tem que procurar bem quem vai trabalhar para você. E escolher bem, escolher a dedo mesmo. Porque é como se fosse um processo seletivo. Ah, eu tô em busca de uma agência de marketing. Tá, eu não vou pelo nome. Ah, eu não vou pelo que falam. Eu vou pelo que já geraram de resultado. Tá, eu vou contratar a agência de marketing. Eu quero falar com o dono. Ah, quem é o dono? É o Felipe. Tá, Felipe, você já gerou resultado para você? Ah, já gerei. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, tá. Então, beleza. Opa, eu já sei que o cara, como ele já gerou resultado para ele, ele pode gerar resultado para mim. Agora, se ele não tem resultado e o cara lá tem uma agência de marketing que tira uns prints lá, saiu venda aqui. Cara, de verdade, assim, não é todas, né? Eu não tô generalizando. Não. Respeito algumas que têm resultado e tudo mais, mas a maioria faz isso hoje em dia, infelizmente. É a grande realidade. Tem que ser transparente, né? Tem que ser transparente. Então eu acho que quando envolve sonho, negócios, a gente tem que ser transparente. E o dinheiro é uma coisa assim que eu costumo falar. Dinheiro eu aprendi isso, tá? Dinheiro ele é uma troca. Ele é uma troca de energia. Então, ó, eu tô te pagando R$ 1.500 aqui mensal, 2.000. Eu tô pagando a sua energia. R$ 2.000 para você fazer o meu negócio acontecer. Entendeu? Por que muitas vezes acontece do dissipar isso, parar de dar certo? Porque a pessoa que tá pagando os 2.000, a outra deixou a desejar na energia dela, na entrega. E aí, consequentemente, os negócios eles vão acabando. Eles vão se desmoronando, né? Então, basicamente, esse é o conselho que eu daria para o empresário. Tem que fazer o que gosta, tem que fazer com amor. Com propósito. Exato. Se não tá gostando do que tá fazendo, muda de setor, muda de profissão, não venda mentira, não entregue o que você não pode entregar, porque você vai se sentir mal. No fundo, a pessoa se sente mal e ela não consegue dar essa entrega. Então, e aí ela fica desse jeito. Então, é mais fácil ir pra onde quer fazer arte? Vai fazer arte. Quer vender as coisas na praia? Vai vender coisa na praia, entendeu? Não tenta se enganar. Porque você tá enganando outras pessoas. Exato. Outras pessoas, Exatamente. Né? E é isso. Eu tinha até separado uma pergunta aqui, mas eu já até sei a resposta dela. Mas eu vou te fazer mesmo assim. É uma pergunta boba. Nossa, essa é boba mesmo, ó. Hoje, o que vende mais? Hoje, quem vende mais? Entende mais de marketing ou mais de comportamento humano? Poxa, Marília! A gente, nós amantes do comportamento humano. Mas pra você, vai lá. Comportamento humano, com certeza. Hoje a gente tá falando exatamente disso, né? Da IA e tudo. Se o cara ele entende que você precisa ativar o córtex pré-frontal, que é a parte da racionalização no final da venda, ele vende. O córtex pré-frontal ele não pode estar no primeiro momento.
A racionalização não pode vir no primeiro momento. O que você tem que ativar é o sistema límbico do cara. Se você ativa o sistema límbico dele, no começo de um vídeo, você chama a atenção para ele, ganha a retenção dele e vende. Agora, por isso que você precisa aprender sobre comportamento humano. Porque o marketing... Marketing é aquela coisa da propaganda, daquele planejamento, daquela coisa. Mas o comportamento humano é o que vai prevalecer o seu negócio. É o que vai fazer o seu negócio vender. Então, se você entende de comportamento humano, você entende de marketing completo. Sabe uma coisa assim, pra gente finalizar, ô Felipe, uma coisa que eu venho pensando, e acho que a gente até conversou sobre isso, é que a maioria das pessoas que vai te vender um serviço de marketing ou alguma coisa assim, elas nunca foram vendedoras. Virou a chave aí? Elas nunca foram vendedoras. Porque elas querem vender um método, um processo, Isso. mas ela mesmo nunca fez. Ela nunca levou um Isso. não, assim, na rua, vendendo uma bala. Isso aí. Ela Isso nunca aí. levou um não num telefone, oferecendo um suplemento. Por isso que eu falo que o cara ele tem que ter resultado primeiro. Não adianta. Como que o cara ele não tem resultado e ele vai te vender alguma coisa? Faz todo sentido, não faz? Sim. Então, por exemplo, igual eu falei para você no começo do nosso bate-papo aqui, o que acontece com muitas pessoas? Elas leem 2 livros de marketing e acham que entende sobre venda. E não é assim. Você tem que pegar o cara que é bom em venda, mas não o cara que numa reunião ele é o closer, porque ele quer vender a ideia do marketing e da agência ali. Você tem que pegar o cara que já vendeu, o cara que tem resultado próprio. Então, outra dica importante, essa vai virar um corte, tá? Uhum. Essa vai virar um Essa é corte. matadora. Essa é matadora. Você empresário que tá aflito, que tá ansioso, que não sabe por onde começar para contratar uma agência de marketing, contrata o cara pelo resultado dele. Pergunta para ele se ele já gerou resultado para ele. E aí sim você pode contratar esse cara. Porque se ele gerou resultado para ele, ele vai gerar resultado para sua empresa também. Agora, se ele não gerou resultado para ele, não é um bom cara para você confiar. É isso. Ou seja, ele precisa de fato gerar resultado para ele. Não estou falando só no marketing, na venda no tete a tete. Ele precisa entender como que funciona a venda. Se o cara ele não entende como funciona a venda, como que ele vai vender para sua empresa? Ele talvez vai falar discursinho bonito ali para você numa reunião. A gente vai estar aqui numa reunião, eu posso fazer um discurso bonito, eu sei fazer isso. Ah, mas teve uma vez, vou contar, essa é rápida. Pode contar. Teve uma vez que eu estava conversando com um cliente, né? Eu estava trocando uma ideia com um cliente. Normal, não era nem reunião de negócio. A gente falando sobre empresa e tal. Aí tocou meu telefone, era uma empresa que queria me contratar, né? Falou, Felipe, posso fazer uma call com você agora, rapidinho, de 10 minutos? Falei, pode. Aí eu desliguei que eu tava conversando com o cliente e tal. Aí eu fiz a chamada de vídeo. Aí o cara falou assim, tá, eu já passei por várias agências. O que você me garante que você entrega? Aí eu peguei aqui, eu falei assim, ó, primeira coisa de tudo. Eu rasguei um papel na frente dele, um papel simbólico, né? Aqui você não vai ver a apresentaçãozinha de começo ao fim de PowerPoint. Desculpa. Ou até mesmo criado por IA. Vamos fazer o seguinte? Abre seu gerenciador de anúncio aí. O cara já... Opa! Esse é diferente. Por quê? Já foi pra prática. Já fui pra prática. Não fiquei, sabe, enchendo linguiça, por assim dizer, ficar falando, ai, olha, a nossa empresa tá 10 anos no mercado, você vai ter ROIzinho, você vai ter CAC, você vai... Não, eu já fui direto, falar, abre o seu gerenciador de anúncio, dá uma olhada. Ah, tá, ó. Isso. Já fiz análise pra ele na hora lá. Aí ele falou, mas... Eu falei, tá acontecendo isso. Você ativou a Andrômeda? Ah, não. Tem que ativar. Aqui, ó. Ativa aqui. Faz isso, faz aquilo.
Nossa, mas tava tudo desativado e passou 5 agências, eles não sabiam disso? Eu falei, não sabem. Eu sei. Vamos fazer aqui. O cara olhou e falou assim, cara, é você. Vamos fechar. Como que faz aí pra já fechar o negócio com você? Eu falei, vou falar com o meu advogado, que agora eu tenho advogado. Nossa, o menino tá chique. Doutor Pedro, beijão. Top. Beijo no seu coração, doutor. Excelente, doutor Pedro, lá de Curitiba. Olha, Espetacular. isso aí. Então o menino tá voando, gente. O menino tá voando. Ele tá que tá mesmo. Que eu fico muito feliz, Felipe. Muito Obrigado. feliz de ver toda essa trajetória. Se deixar, a gente fica aqui por muito tempo, porque o assunto prende. Esse Prende. assunto, ele é muito enriquecedor É, e as pessoas, elas querem saber. sim. Sabe? Elas querem saber. Então, é assunto de interesse de todo mundo. Porque hoje todo mundo quer estar no digital. Quer. Mas não sabe como estar no digital. É. Então, é assunto que prende. Então, vai ter aí uma terceira visita, com certeza. Aí. Ai, Isso aqui é só para deixar um gostinho de quero mais. Manda pergunta, compartilha aí. Coloca aí nos comentários o que você queria saber, gostaria de saber sobre isso, que a gente chama o Felipe de volta aqui para falar mais também. E é isso. Felipe, fala pro pessoal como que o pessoal faz para te encontrar, para te seguir nas redes. Tá. Você tá com algum curso, mentoria ativa? Como que tá o momento agora? Para quem? Como eu acho o Felipe Belo? Aquela vez nossa foi a primeira turma e a última, tá? Graças a Deus, eu estava nela. Eu estava lá, né? Eu estava lá. Eu fui igual Rock in Rio. Eu fui. E Marília, você sabe muito bem que, assim, tomou proporção gigante. Você sabe. Você participou disso, né? E nessa proporção gigante, eu tive que me estreitar muito ali, sabe? Porque a gente tinha um planejamento e, assim, pegou muito na época de final de ano, né? E basicamente, para mim, foi muito difícil ali, porque eu tive que viajar com família, fazer um monte de coisa. Então, a proporção se tornou tão grande que, ao mesmo tempo, eu falei assim, cara, não, peraí, eu preciso, pelo menos, né, finalizar com quem eu comecei, né, que foi com vocês. Uhum. Por isso que eu me senti, e eu falo aqui mesmo no podcast, me senti obrigado a mandar uma mensagem para você diante disso, né, pela consideração. Você confiou no meu conhecimento, teve resultado, mas ao mesmo tempo também por conta da proporção que tomou, que foi muito rápida, você sabe disso, a gente não conseguiu finalizar completamente, mas eu te dou aí, diante desse podcast, 1 mês de mentoria aí. Oh, aí sim, hein? Palminhas, hein, alguém? O Felipe é uma peça, gente. 1 mês de mentoria gratuita para você aí, justamente por conta disso aí. Que você precisar, você pode contar comigo. Sim. Ó, tá aqui, vê o meu anúncio, a gente visualiza junto e a gente Mas vai... desde lá eu já faço isso. Eu falo, Já, né? Só que eu falo como amigo agora, né? Agora é como negócio mesmo. Agora é como tá? negócio, acabou a amizade. Amizade, negócio. Então, e para você que quer me acompanhar, é só colocar o meu Instagram aí, o @Felipe com I, Felipe Belo com 2 L's, _. E aí você já acha meu Instagram, só chamar aí no direct e a gente já consegue ter um bate-papo legal aí, né? Isso, aí lá tá seu WhatsApp, tá tudo certinho Já lá tem tudo, tem a landing bio, page, né? com as informações da empresa, podem chamar lá à vontade, tem um WhatsApp que direciona para a Ariane, que é que trabalha comigo, né? Ela já manda para mim o que precisa de demanda e a gente já atende você da melhor forma. Com certeza. E a gente implanta o serviço na sua empresa. A gente não é uma agência, tá? Esquece a agência, esquece essas coisas aí. A gente implanta para você, deixa funcionando e deixa o seu sistema top. É bom deixar isso até claro, né? Porque as pessoas vão falar assim, não, é uma agência. O que ele tá falando é uma agência. Não, gente, tem diferença de serviços que são prestados. Existe diferença. Então, assim, parece. É sabor. Sabor! 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 É, isso aí. Sabor agência. É sabor agência, só que Isso. melhorado. Melhorado, Então, assim, as agências têm serviços que fazem, ele tá propondo aí um método diferente, que é funcional, já validado, então vale super a pena. Assina embaixo, eu recomendo. Aí, Recomendo, Felipe, qual é o nome da empresa mesmo?
A Best Seller Corporation. Best Seller Corporation. Parece Umbrella Corporation. É. E ó, Best Seller Corporation tem um significado. Corporação dos melhores vendedores. Sim. Então, a referência é pra mim mesmo, porque Sim. eu me considero o melhor. Eu não é porque é arrogância nem nada, mas eu sou autoconfiante. E Marília, eu falo uma coisa, só pra gente finalizar. Na minha vida hoje, se der tudo errado, deu tudo errado. Se der tudo errado hoje, perdi casa, carro, tudo, eu não tenho medo de começar do zero de novo. Porque, sabe por quê? Porque eu sei vender. Isso é uma segurança. Isso me dá uma segurança absurda. Eu posso pegar uma bala, eu posso pegar um pão de mel, eu posso pegar uma trufa, eu posso pegar qualquer coisa e vender. Eu não tenho medo de nada. Então eu não tenho mais o medo. E esse medo, ele foi rompido depois que eu entendi que eu não queria mais passar necessidade. E eu passei necessidade em 2021. Muita necessidade. Necessidade fisiológica, que eu digo, e emocional também. Então foi aonde eu precisava virar a chave. Foi aonde eu virei minha chave. Então hoje eu não tenho medo de absolutamente nada. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que com o meu conhecimento ninguém tira. Podem tirar tudo de mim, mas o meu conhecimento não. Então, se tudo der errado na minha vida, eu pego o conhecimento que eu tenho e eu faço acontecer de novo, da melhor forma. Aí sim você, empresário, me contrata. Eu falo que não tem nem a possibilidade de dar errado. Não tem? Não existe essa opção. Não, imagina. Não existe essa opção. É. Ou dá certo, ou dá certo. Ou dá certo. Eu vou fazer dar certo de qualquer jeito. Exatamente. Não existe. É claro que a gente fala isso numa metáfora, né? Tipo, se tudo der errado. É. Mas a gente é tão confiante que a gente sabe, uma pessoa como você sabe, que não existe a possibilidade de dar errado. É, exatamente. Não tem. Vai dar certo. Já? Não tem outra opção. Não tem. Não tem. A opção é essa ou essa. E numa segunda conversa nossa, num bate-papo, eu vou falar sobre a nossa empresa de desenvolvimento de software. Eu acabei não falando. Mas vamos falar rapidinho. O que você tá fazendo? Bem só pra dar uma pincelada, só pra deixar um gostinho de quero mais aí, vai. A gente criou uma empresa chamada Vértice, que é Soluções Digitais. É uma empresa de desenvolvimento de software. A gente desenvolve tanto aplicativos quanto sistemas robustos e gigantescos. Legal. Então a gente está abeirando aí alguns contratos que a gente está fechando, né? Milionários. É a ideia. O milhão tá chegando! A casa de Miami vai sair. Vai. Lembra que você me convidou e falou assim, eu quero ir lá na casa de Miami. A casa de Miami vai sair. Logo, né? Aí é bom. Isso foi há 6 meses atrás. Há 6 meses. E assim, tá próximo, eu tô sentindo que tá. De lá já foi cruzeiro, já foi um monte de Argentina. Foi João Pessoa, foi Pipa, foi Natal, foi um monte de coisa, né? Eu acho vai sair totalmente fora do contexto aqui, mas você montou uma agência de turismo também? Também. Até falei a palavra. Hoje eu tenho 5 empresas, né? Que é a agência de turismo também, Masterfly Turismo. Opa, Master aí, eu já vou pegar, vou precisar da patente aí, porque ó, Top Master, Masterfly. Aí. Já é tudo interligado uma com a outra, né? Já vou precisar. Mas aí vocês estão fazendo, então, com essa empresa nova, você acabou de abrir ela? Como que tá? Sim, ela é recente, foi aberta em janeiro, né? Só que a gente tá naquela fase de inicial ainda. De validação. De validação. Normal, tranquilo. E aí a gente tá seguindo ela aí pra um propósito maior também, né? Até mesmo pra crescer ela e deixar ela fluindo da maneira temos aí correta. uma startup. Exatamente, eu quero criar um sistema que consegue gerar passagens aéreas sem a pessoa ficar procurando muito, assim, sabe? Muito rápido. Sim. Até mesmo para gerar algo mais consolidado. Legal. Então tem a Vértice também, que é essa desenvolvedora, uma empresa que desenvolve sistemas, que a gente está conseguindo ter muito resultado quanto a isso, e isso ajuda demais nesse sentido também. Muito legal, Felipe.
É isso, meu querido. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Nossa, se deixar, eu fico aqui, ó. Fica, né? Peço comida aqui, deixo aqui. A gente vai ficando. Vai ficando o papo vai. Vai. É muito bom sempre conversar com você. Sempre a mente, ela faz aqui, ó. Dá uma abre aqui, dá uma destravada de algumas coisas. É muito bacana. Legal. Muito obrigada por ter vindo novamente. Eu que agradeço. Você já está convidado para o próximo. Então, eu tô falando aqui também, já está convidado para a gente falar de algum... Tem o próximo da agência que a gente pode falar, tem o próximo da Vértice também, tem várias, muita coisa. Gente, tem muita coisa para falar. Vários bate-papos. Porque eu acho que está muito ligado com o que a gente faz, com o que a gente oferece aqui. Então, esse conhecimento... E o podcast é para isso, né? O podcast aqui nosso é para justamente posicionar as empresas, negócios, para mostrar inteligências que estão surgindo também de negócios, de tudo, sabe? Então, esse é o intuito desse podcast, é justamente trazer pessoas que vão levar algo para alguém que está assistindo, que vai dar uma virada de chave. Exato. Por isso, comunicação, porque a gente precisa se comunicar e ensinar ali também, ensinar não, ajudar, auxiliar e aprender também eu aprendo muito com os convidados que vêm aqui, com as pessoas que também deixam comentários, pede sugestões de convidados também, então é isso. Tá bom. Então, muito obrigada. Obrigado pela atenção. Muito obrigada. Aí. E para você que ficou aqui até agora, siga nossas redes sociais, siga as redes sociais do Felipe também. Caso queira gravar o seu podcast, gravar um podcast, não o seu, mas fazer parte também, de participar de um podcast, entre em contato com a agência, vamos conversar sobre o seu assunto. Outra coisa também que está muito popular nas redes sociais são os recortes, né? Que você fala sobre posiciona seu negócio. Então, entre em contato e verifique como que a gente pode te ajudar nessa questão dos recortes, da gravação de conteúdo, do podcast. Então, entre em contato aqui com a agência TM7, tá bom? Estamos aqui na Avenida Washington Luiz, 310, sala 3, no edifício White. E é isso. Muito obrigada. Obrigado. A todos que estiveram e obrigada, Felipe, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigadão, Até mais. viu? Até Tchau, mais. tchau, galera. Tchau. Tchau.